Momento na jornada de todo ser humano em que a vida parece fazer uma pergunta silenciosa, mas poderosa. Você está pronto para ir mais fundo? O capítulo 6 começa exatamente nesse ponto. O ponto em que você já despertou, já percebeu sua força, já tocou a transformação. Mas agora precisa entrar em um território ainda mais profundo, o território do alinhamento verdadeiro. Não basta mais apenas entender, não basta mais apenas desejar. Agora, o convite é para encarnar essa nova realidade, para deixar que sua mudança interna se torne tão natural quanto respirar. Aqui, você começa a perceber que tudo o que vive, absolutamente tudo, é um reflexo da conversa que você mantém consigo mesmo. E é nesse capítulo que a vida começa a te mostrar, com clareza, o quanto você já caminhou e o quanto ainda há para expandir. Você passa a notar que não é só sobre resultados externos, mas sobre energia. Não é só sobre conquistas, mas sobre coerência. Não é só sobre vontade, mas sobre vibração. O capítulo 6 é o ponto em que você entende que o universo não responde ao que você diz que quer, mas ao que você realmente acredita, sente e sustenta quando ninguém está vendo. É aqui que sua mente subconsciente se torna seu maior aliado, não apenas como fonte de poder, mas como direção. Você passa a sentir uma confiança nova, quase silenciosa, que não depende de provas externas. Porque agora você começou a experimentar algo que muda tudo. A paz que nasce quando você está alinhado consigo mesmo. E essa paz não é ausência de desafios. É presença de clareza. É presença de força. É presença de propósito. Neste capítulo, você vai perceber que nada muda de verdade até que você mude a forma como você se trata, como se ouve, como se acolhe. Aqui começa a integração. Aqui começa a maturidade emocional. Aqui você aprende que a verdadeira expansão não é sobre correr mais rápido, mas sobre caminhar no ritmo da sua alma. O capítulo 6 abre as portas para um nível de consciência em que você deixa de sobreviver e começa realmente a viver com intenção. E quando isso acontece, o mundo deixa de ser um lugar que te pressiona e passa a ser um campo de possibilidades que responde à sua vibração. Este é o início de um novo você. Não mais alguém que busca respostas fora, mas alguém que descobriu que sempre foi a própria resposta. À medida que você avança no capítulo 6, algo começa a se tornar evidente. A vida nunca esteve contra você. Ela sempre esteve respondendo a você. Essa percepção muda tudo. Porque, pela primeira vez, você entende que não é vítima das circunstâncias, mas participante ativo da realidade que experimenta. E é aqui que o jogo vira. Você começa a notar que seus pensamentos não são apenas coisas que passam pela sua mente, mas sementes. E cada semente carrega um destino, uma direção, uma possibilidade. O que antes parecia apenas um diálogo interno agora se revela como a arquitetura invisível da sua vida. E então você percebe: se eu mudar a conversa dentro de mim, eu mudo o caminho fora de mim. Esse é o coração do capítulo 6. Você entende que sua mente subconsciente não trabalha contra você. Ela trabalha exatamente a partir daquilo que você alimenta nela todos os dias. Ela recebe instruções do que você sente, do que você repete, do que você acredita, mesmo em silêncio. E por isso, neste capítulo, você é convidado a observar com mais atenção o que tem enviado ao seu mundo interno. Porque aquilo que você cultiva em silêncio, floresce em sua vida. Você começa a perceber padrões emocionais que antes eram automáticos. O medo de não ser suficiente, a sensação de precisar provar algo, o impulso de se comparar, a tendência de diminuir seus desejos para caber em expectativas alheias. Mas agora, algo em você já mudou. Você não observa mais esses padrões como verdades, mas como velhos hábitos mentais que já não combinam com a pessoa que está se tornando. E conforme essa consciência se expande, você começa a fazer algo poderoso. Escolher. Escolher o que você quer sentir. Escolher o que você quer sustentar. Escolher onde coloca sua energia. Escolher a narrativa interna que alimenta sua vibração. E essa escolha não é forçada. É natural. É como se você estivesse limpando uma janela que sempre esteve embaçada e finalmente conseguisse ver seu caminho com nitidez. A vida passa a parecer mais leve. Não porque ficou perfeita, mas porque você está diferente. Você não reage mais a tudo. Você responde com consciência. Você não se perde mais no caos. Você retorna ao seu centro. Você não luta contra a vida. Você flui com ela. E aos poucos, surge uma força silenciosa dentro de você. Uma confiança que não depende de resultados imediatos. Porque você sente profundamente que está alinhado.
E quando há alinhamento, não há atraso. Há tempo perfeito. Este é o poder que o capítulo 6 revela. A transformação não acontece quando tudo se resolve, mas quando você se resolve internamente. E esse é o ponto em que sua vida começa a ganhar um novo ritmo. O ritmo da sua alma. Quando você chega a esta etapa do capítulo, um entendimento ainda mais profundo começa a se manifestar. Não é o que você quer que molda a sua vida, é o que você sustenta. Desejos são o ponto de partida, mas aquilo que você realmente mantém como verdade dentro de si é o que o subconsciente aceita como comando. E a maioria das pessoas vive presa justamente aí. Quer uma coisa, mas sustenta outra. Quer prosperidade, mas repete mentalmente a falta. Quer amor, mas carrega medo de abandono. Quer paz, mas alimenta a ansiedade. Quer mudança, mas mantém hábitos que reforçam a mesma realidade. Neste trecho, você começa a perceber que toda transformação profunda nasce de uma coerência interna. Uma aliança entre o que você pensa, sente e faz. É como se o universo estivesse sempre ouvindo não suas palavras, mas sua vibração. E a vibração nunca mente. Se você vibra a escassez, mesmo dizendo "eu quero mais dinheiro", o subconsciente entende. O padrão é falta. Se você vibra insegurança, mesmo afirmando "eu quero um relacionamento saudável", o subconsciente responde. O padrão é medo. Mas quando você começa a sustentar emoções alinhadas à realidade que deseja criar, o jogo interno muda. E tudo ao seu redor começa a acompanhar. Aqui, você aprende que a mudança mais poderosa não é a que você força, é a que você assume como identidade. Porque o subconsciente não recebe ordens apenas por palavras. Ele recebe ordens por repetição e emoção. E é por isso que neste ponto, você é convidado a fazer algo profundo. Sentir antes de ver. Sentir a abundância antes de ela chegar. Sentir o amor antes de encontrá-lo. Sentir a segurança antes de conquistá-la. Sentir a expansão antes que ela se manifeste. Você começa a entender que tudo o que você deseja já existe como frequência. E você se conecta a essa frequência quando decide vivê-la por dentro. E é nesse processo silencioso, quase sagrado, que sua vida começa a ganhar uma nova direção. Porque quando você muda o campo interno, o mundo externo não tem outra escolha a não ser se reorganizar. Pessoas mudam, caminhos se abrem, oportunidades surgem. E até desafios começam a parecer convites para acessar versões maiores de si mesmo. Você não está mais tentando controlar a vida. Você está colaborando com ela. E isso te dá uma força que ninguém pode tirar. Uma força que nasce do alinhamento, da consciência e principalmente da verdade que você passa a sustentar sobre quem é. A verdade de que você é capaz. A verdade de que você é merecedor. A verdade de que você é criador da própria realidade. E quando essa verdade se instala, nada mais volta a ser como antes. À medida que você aprofunda essa jornada, começa a perceber que existe um padrão silencioso que sempre esteve guiando sua vida. Tudo o que você alimenta com atenção cresce. E talvez pela primeira vez, você compreenda que sua atenção sempre foi o ativo mais valioso que você tinha. E também o mais desperdiçado. Você dava atenção ao medo, dava atenção às preocupações, dava atenção às memórias dolorosas, dava atenção às limitações que repetiam histórias antigas. E como não poderia deixar de ser, tudo isso crescia. Mas agora, algo novo começa a acontecer. Você não está mais vivendo no piloto automático da mente. Você está escolhendo o que quer fortalecer dentro de si. Neste trecho, você aprende que a atenção é o gesto que abre portais. Quando você direciona sua atenção para a paz, sua energia se reorganiza. Quando você dá atenção à prosperidade, sua mente começa a construir caminhos. Quando você foca na abundância emocional, novas conexões aparecem. Quando você honra a sua própria transformação, o universo honra você de volta. E nesse processo surge um entendimento que muda tudo. Você nunca foi vítima das circunstâncias. Apenas estava alimentando as circunstâncias erradas. O subconsciente funciona como um jardim. Ele não julga. Ele não argumenta. Ele apenas aceita o que você planta. Se você repete medo, ele floresce em obstáculos. Se você repete fé, ele floresce em possibilidades. Se você repete culpa, ele floresce em autossabotagem. Se você repete merecimento, ele floresce em oportunidades. E então, finalmente, você compreende. A vida não muda quando algo externo acontece. A vida muda quando você muda aquilo que alimenta. Este capítulo te convida a fazer um movimento poderoso. Não lutar contra o que te machuca, mas fortalecer o que te cura. Porque quando você coloca sua energia naquilo que deseja ver crescer, tudo o que não ressoa com essa nova vibração começa a perder força.
Não porque você lutou contra, mas porque você simplesmente parou de nutrir. E é aqui que você sente um alívio profundo. Você não precisa controlar nada. Só precisa escolher onde colocar sua atenção. Escolher a paz em vez da ansiedade. Escolher a coragem em vez do medo. Escolher o amor em vez da carência. Escolher a evolução em vez da repetição. Pouco a pouco, essa escolha se torna natural. Seu subconsciente vai aprendendo. Seu corpo vai se ajustando. Sua energia vai se elevando. Sua realidade vai se transformando. E quando você percebe, você já não é mais a pessoa que alimentava dores antigas. Você se tornou alguém que cultiva possibilidades. Alguém que planta luz. Alguém que escolhe expansão. Alguém que sabe que a atenção é o pincel com o qual você pinta o próprio destino. A energia que você emite retorna. A verdade é simples. A vida sempre devolve aquilo que você coloca nela. Se você emite ansiedade, recebe confusão. Se emite clareza, recebe direção. Se emite gratidão, recebe expansão. O universo não responde às suas palavras. Responde à sua vibração. E a sua vibração nasce das imagens que você cultiva na mente todos os dias. Quando você visualiza o que deseja com emoção, não como quem sonha distante, mas como quem já está vivendo, algo começa a se reorganizar ao seu redor. Caminhos aparecem, pessoas certas surgem, portas se abrem. Não porque você forçou, mas porque finalmente entrou em alinhamento com aquilo que pediu. A energia que você envia é a energia que retorna. O universo não se confunde, ele lê a sua verdade interna. O universo nunca responde às palavras que você fala. Ele responde à vibração que você sustenta. Você pode repetir 1000 afirmações, escrever 1000 metas, visualizar 1000 cenários, mas se lá dentro ainda existe uma voz dizendo, não sou capaz, não sou suficiente, não vai dar certo, é essa voz que o universo escuta. Porque a vida não ouve a boca, a vida ouve a alma. E quando a alma está em conflito, nada flui. Não por punição, mas por coerência. A realidade sempre acompanha o nível da sua consciência. É por isso que, quando você começa a mudar por dentro, muitas coisas fora parecem desmoronar. Não é perda, é alinhamento. Aquilo que não combina mais com seu novo eu simplesmente não consegue permanecer. E esse processo assusta. Assusta porque crescer dói. Dói porque exige abandonar versões antigas de si mesmo. Versões que, por mais dolorosas que fossem, ainda eram familiares. Ainda eram o conhecido, mas o universo não quer que você se prenda ao que conhece. Ele quer que você se entregue ao que merece. E para isso, ele remove o que for necessário. Ele abre espaço. Ele sacode estruturas. Ele te chama para fora da zona de conforto. Não para te castigar, mas para te expandir. E é nesse momento que você precisa manter a fé. Não a fé cega, mas a fé consciente. A certeza de que tudo o que acontece, inclusive o que parece desabar, está reorganizando as peças para te colocar no lugar certo. A mudança interna não acontece de uma vez. Ela começa como um pequeno ajuste quase imperceptível, que você decide repetir todos os dias. Começa quando você escolhe pensar um pensamento um pouco melhor. Quando você decide responder com mais calma. Quando você deixa de aceitar migalhas emocionais. Quando você para de pedir permissão para existir. E com o tempo, a sua energia se recalibra. A sua mente se abre. O seu corpo relaxa. O seu coração confia. E a realidade acompanha. Porque quando a vibração muda, tudo muda. Relações mudam. Oportunidades aparecem. Portas se abrem. O que era difícil começa a fluir. E aquilo que parecia distante se aproxima com naturalidade. Nada é por acaso. Nada é aleatório. A vida não erra o alvo. Ela responde exatamente à frequência que você emite. Por isso, antes de pedir, alinhe. Antes de desejar, sinta. Antes de querer, se torne. O universo não se confunde. Ele lê a sua verdade, não o seu discurso. E quando a sua verdade se torna abundante, amorosa, segura e cheia de fé, o universo te devolve exatamente isso, multiplicado. O momento em que você decide mudar, o universo começa a trabalhar. Existe um ponto silencioso, quase invisível, em que tudo começa a mudar. Não é quando você grita para o mundo que vai transformar sua vida. Não é quando você posta nas redes sociais, escreve metas ou fala para os outros o que vai fazer. A verdadeira mudança começa quando você decide por dentro. No instante em que você diz para si mesmo, em um diálogo íntimo e sagrado, chega, eu mereço mais do que isso, e eu vou mudar. Esse é o momento em que o universo desperta. Quando a energia à sua volta começa a se reorganizar, ainda que você não perceba. Quando portas que estavam fechadas há anos começam lentamente a destrancar.
quando oportunidades que pareciam impossíveis começam a se aproximar. Mas o universo só se move quando você se move dentro de si, porque a vida não responde a desejos fracos, nem a sonhos que você faz apenas quando está inspirada. Ela responde à decisão. E a decisão verdadeira é aquela que não tem volta. A partir desse ponto você para de insistir no que te machuca. Você para de aceitar menos do que merece. Você deixa de correr atrás de pessoas, situações ou versões antigas de si mesma. Você simplesmente se reposiciona. E o mundo percebe. A energia de quem decidiu muda o ar ao redor. As pessoas sentem, mesmo sem entender. A vida sente. E ela começa a entregar experiências compatíveis com essa nova postura. Só que esse processo não é confortável. E muitas vezes, antes de melhorar, piora. Velhos padrões tentam voltar. Velhos medos aparecem. Velhas inseguranças batem na porta. Não é sabotagem. É o último teste da vida perguntando: você tem certeza? Quer mesmo mudar? E é aqui que muitos desistem. Porque o velho parece mais seguro do que o novo. Porque o conhecido parece mais fácil do que o desconhecido. Porque o ego tenta te manter na zona onde ele sabe sobreviver. Mas quem passa por esse teste, expande. Quem permanece firme mesmo tremendo, se transforma. Quem segura a mão da fé mesmo no escuro, renasce. E quando você passa desse ponto, algo mágico acontece. A vida começa a conspirar a seu favor de maneira tão clara, tão evidente, tão alinhada, que você percebe que nunca esteve sozinha. Você só precisava decidir. A decisão abre caminhos que a força não abre. A decisão cria oportunidades que o esforço não cria. A decisão muda sua vibração, e sua vibração muda tudo. Porque no fundo a vida é simples. Quando você muda por dentro, o universo muda por fora. E é assim que começa um novo capítulo. Não com barulho, mas com uma decisão silenciosa que ecoa no invisível e molda o seu destino. A frequência da autoconfiança que muda tudo. Existe um momento na jornada em que algo silencioso começa a acontecer dentro de você. Algo tão sutil que, se você não estiver presente, talvez nem perceba. É quando a autoconfiança deixa de ser esforço e começa a se tornar estado natural. Não é aquela confiança barulhenta que precisa provar, justificar ou mostrar nada para ninguém. É uma confiança calma, serena, profunda. Aquela que vem do entendimento de que você não está competindo com ninguém. Porque a única pessoa que você precisava superar era a versão sua que vivia com medo. E é quando essa confiança desperta que sua energia muda de verdade. Você passa a caminhar diferente, a falar diferente, a decidir diferente. Não porque está tentando impressionar o mundo, mas porque finalmente está respeitando a sua própria verdade. Coisas que antes te paralisavam agora parecem menores. Situações que antes causavam insegurança agora são apenas acontecimentos passageiros. Pessoas que antes te diminuíam já não encontram espaço na sua vibração. Você começa a entender que a autoconfiança não é um dom, é uma construção. É o resultado de pequenas escolhas internas que você faz todos os dias. Eu mereço. Eu posso. Eu consigo. Eu sou capaz. E essas escolhas, repetidas inúmeras vezes, vão reprogramando seu campo emocional, tirando o peso do olhar do outro, tirando a importância do julgamento, tirando o medo de falhar e te devolvendo algo que você não percebia que tinha perdido, a soberania sobre si mesma. Com essa confiança nova, você não se apaga mais para caber, não diminui seus sonhos para não incomodar, não pede desculpas por existir, não negocia o que é essencial só para manter a paz. Você entende que a paz verdadeira nasce quando você está alinhada consigo mesma, não quando tenta agradar todo mundo. E é nessa vibração que o universo começa a te tratar diferente. As oportunidades que antes pareciam longe começam a se aproximar. Caminhos que pareciam trancados começam a se abrir. Pessoas que vibram na sua nova frequência começam a aparecer. Porque a vida sempre responde à sua energia. E quando a sua energia se torna confiança, o mundo inevitavelmente responde com expansão. E você percebe: eu sempre tive esse poder, eu só não sabia que podia usá-lo. Essa é a beleza da autoconfiança verdadeira. Ela não te faz maior que ninguém. Ela apenas te devolve para si mesma. E é a partir desse retorno que tudo muda. O dia em que você para de se trair. Existe um instante, quase sempre silencioso, em que você percebe que não dá mais para continuar vivendo contra si mesma. Não dá mais para dizer sim quando seu corpo inteiro grita não. Não dá mais para aceitar migalhas quando sua alma sabe que nasceu para a abundância. Não dá mais para manter relações, hábitos, caminhos e escolhas que te afastam da sua paz. E esse momento, embora pareça uma ruptura, é, na verdade, um retorno. O retorno ao seu centro. O retorno à sua integridade.
O retorno à sua verdade mais íntima e mais esquecida. Porque você passa a enxergar com uma clareza quase dolorosa todas as vezes em que se traiu para caber, todas as vezes em que se escondeu para não incomodar, todas as vezes em que se calou para não perder alguém, enquanto no fundo, perdia a si mesma. Mas agora é diferente. Algo dentro de você despertou, algo que não aceita mais viver pequeno, algo que não suporta mais viver pela validação do mundo, quando o que realmente importa é a validação que você dá a si. E é aí que nasce uma força nova, uma força madura, uma força que não precisa gritar para ser ouvida, porque ela é interna, sólida, enraizada. Você começa a fazer escolhas que antes te assustavam, escolhas que protegem sua energia, escolhas que afirmam seu valor, escolhas que mostram para você mesma que agora é você quem decide o que permanece e o que não tem mais permissão para ficar. E esse processo não é sobre cortar pessoas. É sobre cortar versões suas que já não combinam com quem você está se tornando. É sobre olhar para a sua história com compaixão, aceitando que você fez o que conseguiu com a consciência que tinha. Mas também é sobre assumir com coragem que agora você sabe mais. E por saber mais, não pode continuar vivendo como antes. Você passa a se tratar com mais respeito, a se ouvir, a se honrar, a se colocar como prioridade. Não por egoísmo, mas por responsabilidade emocional. E é nessa maturidade que a vida começa a se reorganizar ao seu redor. Coisas que antes te machucavam perdem a força. Situações que antes te dominavam se dissolvem. Caminhos que antes não apareciam começam a surgir como se sempre tivessem estado ali. Porque a verdade é simples. Quando você para de se trair, o universo para de te colocar em situações que refletem essa traição interna. Você passa a viver alinhada. E tudo que é alinhado flui. Você não precisa mais correr atrás. Você atrai. Você não precisa mais implorar. Você vibra. Você não precisa mais provar. Você é. E essa é, talvez, a libertação mais poderosa de todas. Quando a consciência expande, a vida não volta ao tamanho antigo. Há um momento na jornada em que você percebe que algo dentro de você expandiu. E depois disso, simplesmente não existe mais como voltar ao que você era antes. É como se a sua consciência tivesse dado um passo à frente e te mostrado uma verdade que você demorou uma vida inteira para enxergar. Você estava pedindo pouco da vida, porque acreditava pouco sobre si mesma. E quando essa percepção chega, ela não chega como um choque. Ela chega como um sussurro. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Você passa a olhar para suas escolhas antigas, com uma mistura de ternura e lucidez. Percebe como você se acostumou com migalhas emocionais, como se prendeu a histórias que não te pertenciam, como aceitou limites que não eram seus. Mas agora algo mudou. Seu padrão interno mudou. Sua vibração mudou. Sua autoconsciência mudou. E quando a consciência muda, tudo ao redor começa a se reorganizar. Às vezes de forma suave, às vezes de forma abrupta, mas sempre de forma necessária. Você começa a reconhecer com mais nitidez os ambientes que drenam, as conversas que diminuem, as pessoas que não celebram sua luz, as situações que não refletem sua verdade. E pela primeira vez, você não sente culpa por se afastar. Não sente obrigação de permanecer onde sua alma não respira. Não sente necessidade de justificar suas escolhas, para quem não vive dentro da sua pele. Porque agora você entende. Sua energia é o seu primeiro templo, e qualquer coisa que não respeite isso, precisa ficar do lado de fora. Você passa a tomar decisões mais firmes. Decisões que sustentam sua paz. Decisões que te movem adiante. Decisões que mostram para você mesma que acabou a fase de sobreviver. Começou a fase de florescer. E florescer exige espaço, exige luz, exige coragem. A coragem de soltar o que pesa, a coragem de encerrar o que dói, a coragem de se escolher de novo e de novo e de novo. E é exatamente nesse ponto da jornada que você percebe algo ainda mais profundo. A vida nunca esteve te punindo. Ela estava apenas esperando você se alinhar consigo mesma. Quando você se alinha, o caminho aparece. As pessoas certas chegam, as respostas vêm, as oportunidades se manifestam. E você sente pela primeira vez em muito tempo que está exatamente onde deveria estar. Você não está atrasada. Você está despertando. E esse despertar é irreversível. Porque quem você era já não existe mais. E quem você está se tornando não tem limites. O subconsciente só aceita o que você aceita sobre si. Há uma chave silenciosa que poucas pessoas entendem. O subconsciente não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você tolera. E é aqui que a virada acontece. Porque quando você começa a elevar seus padrões internos, quando deixa claro para si mesma o que é aceitável e o que não é mais,
Algo no seu campo energético se reorganiza de maneira intensa. O subconsciente percebe a mudança, e o universo responde a ela. É como se você dissesse com toda clareza: eu não aceito menos do que aquilo que honra quem eu estou me tornando. E, de repente, portas que estavam fechadas se abrem, caminhos antes confusos se iluminam, e situações que insistiam em se repetir finalmente perdem força, porque você mudou o que aceita. E esse simples movimento define tudo. Você percebe que as pequenas concessões que fazia, para agradar, para não desagradar, para não gerar conflito, eram exatamente o que mantinha sua vida estagnada. A cada tudo bem dito quando não estava tudo bem, você treinava seu subconsciente a acreditar que aquilo era o normal. A cada limite ignorado, você dizia energeticamente: eu aguento um pouco mais. E a vida, obediente, devolvia mais do mesmo. Mas agora não. Agora você começou a perceber seu valor, a sentir sua força, a reconhecer que não está aqui para caber em espaços pequenos, nem para implorar migalhas emocionais, muito menos para aceitar uma versão de vida que não te representa mais. Seu subconsciente está aprendendo uma nova linguagem. A linguagem do merecimento. A linguagem da clareza. A linguagem do basta. E quando isso acontece, você se torna alguém que não negocia mais sua paz para manter conexões frágeis. Você não implora mais por respeito. Você não corre atrás do que não quer ficar. Você não se diminui para ser aceita em espaços onde nunca foi vista. Seu corpo sente a diferença. Sua mente sente a diferença. Sua energia sente a diferença. E com o tempo, você percebe que essa mudança interna é como uma limpeza profunda. Tira o excesso, tira o peso, tira o ruído. E deixa apenas o essencial. Aquilo que realmente faz sentido. Aquilo que realmente soma. Aquilo que realmente vibra com você. E esse é o ponto em que a vida começa a te tratar do exato jeito que você começou a se tratar. Porque o subconsciente só aceita aquilo que você aceita sobre si mesma. E quando você escolhe elevar seu padrão interno, não há realidade que continue igual. Quando a vida começa a te refletir de volta, há um momento da jornada em que algo mágico e ao mesmo tempo surpreendentemente lógico começa a acontecer. A vida passa a refletir com precisão aquilo que você finalmente passou a reconhecer sobre si. Não é coincidência, não é sorte, não é acaso, é alinhamento. Porque quando a imagem interna muda, a realidade externa precisa mudar também. Ela não tem escolha. E é aqui que você começa a notar sinais que antes não via. Um convite inesperado. Uma conversa que abre portas. Uma oportunidade que surge como se tivesse caído do céu. Uma pessoa que entra na sua vida com exatamente a energia que você sempre desejou, mas nunca tinha conseguido atrair. E você percebe. Não é o mundo que está ficando melhor. Sou eu que estou me tornando melhor por dentro. É um encaixe. Uma sincronia. Um fluxo que antes parecia impossível. Porque agora você está vibrando a partir da verdade. Não da carência, não do medo, não da pressa. Você está vibrando a partir da consciência. E a consciência cria espaço para tudo aquilo que sempre foi seu por direito, mas que só podia chegar quando você estivesse pronta para receber. É por isso que, de repente, coisas que antes te afetavam perdem força. Pessoas que antes te desestabilizavam não encontram mais brechas. Situações que antes te prendiam simplesmente deixam de fazer sentido. Você não está se afastando da vida. Você está se aproximando da versão mais madura dela. E o mais bonito é perceber que esse processo não acontece com barulho. Não tem fogos de artifício, não tem grandes anúncios. A transformação maior é sempre silenciosa. Ela começa numa escolha, depois se move para um pensamento, se transforma em uma nova reação. E quando você menos percebe, já virou seu novo padrão. E você entende que nada foi sorte, nada foi coincidência, nada foi por acaso. Foi você. Foi a energia que você finalmente escolheu viver. Foi o respeito que você passou a ter por sua própria história. Foi o amor que você começou a sentir pela pessoa que está se tornando. Foi o limite que você decidiu estabelecer. Foi o silêncio que escolheu honrar. Foi o ciclo que você deixou ir. Foi a coragem de não voltar para o que te machucava. E assim, pouco a pouco, a vida passa a refletir seu novo padrão vibracional. Ela te devolve aquilo que você se tornou. Porque a realidade é sempre um espelho. E agora ele finalmente está mostrando a imagem certa. O momento em que você assume o comando da própria vida. Há um instante na jornada em que você percebe algo que muda tudo. Você não está mais tentando controlar a vida. Está controlando a si mesmo. E essa é a virada mais poderosa que existe. Porque antes você tentava ajustar o externo, consertar pessoas, se provar para o mundo, lutar para ser visto, aceito ou reconhecido. E nada parecia suficiente.
Mas agora você começa a sentir a força de um movimento diferente. O movimento de quem está sentado no próprio centro. É quando você percebe que você não precisa mais correr atrás. Você não precisa mais convencer ninguém. Você não precisa mais pedir espaço. Você não precisa mais diminuir sua energia para caber em lugares pequenos. Você apenas é. E isso é mais que suficiente. Essa nova posição interna transforma tudo. Você fala menos e enxerga mais. Você reage menos e compreende mais. Você exige menos e escolhe melhor. Você não busca aprovação. Você busca verdade. E a verdade sempre encontra o caminho até você. Porque quando a mente se silencia e o coração se alinha, o subconsciente assume sua forma mais pura. Ele se torna um guia, não um sabotador. Ele começa a te conduzir com mais leveza. Te afasta do que drena. Te aproxima do que expande. Te protege do que já não serve. Te empurra para o que te fortalece. E você percebe que essa força silenciosa sempre esteve ali. Você só não tinha espaço para ouvi-la. E o mais bonito é que quando você assume esse lugar interno, decisões ficam mais claras. Medos ficam mais pequenos. O futuro deixa de ser ameaça e vira direção. O passado deixa de ser peso e vira aprendizado. Você começa a sentir que algo em você se estabilizou. Seu campo emocional, antes cheio de turbulência, agora está mais firme. Seu ritmo interno desacelera, mas sua evolução acelera. Porque você sai do estado de sobrevivência e entra no estado de criação. E nesse estado tudo se torna possível. Você observa a vida não como alguém perdido no meio da tempestade, mas como alguém que aprendeu a navegar. E quanto mais você se mantém centrado, mais a realidade ao redor se organiza. Caminhos se abrem. Pessoas certas aparecem. Oportunidades te reconhecem. Portas que estavam fechadas começam a se destravar. Não por acaso. Não por milagre. Mas porque você finalmente assumiu o comando da sua própria energia. E quando isso acontece, a vida inteira muda de lugar para acompanhar você. À medida que você começa a se familiarizar com o movimento silencioso da sua mente, algo profundo acontece. Você percebe que não está mais tentando forçar a vida a acontecer. Em vez disso, começa a permitir que ela flua até você. E essa mudança, tão sutil quanto poderosa, é o que diferencia o esforço da criação. Quando você deixa de lutar com a realidade e passa a colaborar com ela, tudo ao seu redor passa a se reorganizar de uma forma quase mágica. Porque a verdade é simples. A mente subconsciente não atua por pressão, e sim por convicção. Ela responde àquilo que você absorve como verdade, não ao que você deseja desesperadamente. Por isso, quando você afirma algo com calma, com certeza e com um sentimento interno de já ter recebido, você cria um campo vibratório capaz de atrair exatamente aquilo que você decidiu acreditar. E é aqui que a maioria falha. Não por falta de capacidade, mas por falta de constância emocional. A pessoa afirma uma verdade interna, mas logo em seguida cede à dúvida, à preocupação, ao medo do "e se não der certo?". E cada vez que isso acontece, é como se ela apagasse o recado que havia acabado de enviar ao subconsciente. O comando deixa de ser claro, a energia se dispersa e o resultado demora a aparecer. Mas quando você sustenta uma visão dentro de você, quando decide que nada externo irá roubar a sua certeza, o subconsciente finalmente entende o recado. Isto é importante. E então, silenciosamente, ele começa a mover tudo. Ideias, percepções, oportunidades, comportamentos, para alinhar a sua vida com aquilo que você plantou. É por isso que os mestres sempre insistiram na ideia de persistência interior. Não uma persistência tensa, mas aquela firmeza suave que diz: eu sei o que estou criando. Eu sei quem estou me tornando. Essa postura mental transforma pequenas sementes em grandes colheitas. Porque você não cria apenas resultados, você cria uma nova identidade capaz de sustentar esses resultados. E quanto mais você pratica, mais natural fica. Em alguns momentos, você perceberá que está pensando melhor sem esforço, escolhendo emoções mais elevadas, sem perceber, e respondendo à vida com mais consciência. Isso não é sorte. É reprogramação. É o seu subconsciente aprendendo um novo padrão e tornando-o automático. No fim, tudo se resume a isso. O que você nutre dentro de si, cresce. E quando você decide conscientemente o que quer alimentar, você deixa de ser vítima da mente e passa a ser autor da própria realidade.
E talvez o ponto mais libertador desse processo seja entender que você não precisa mais esperar que algo externo aconteça para começar a se sentir bem por dentro. A mudança verdadeira sempre começa ao contrário. Primeiro nasce o estado interno, depois a realidade se ajusta ao redor dele. Quando você percebe isso, a ansiedade diminui, a pressa perde a força e você se torna alguém que cria a partir da paz, e não da falta. Muitas pessoas passam a vida acreditando que só poderão relaxar quando tudo estiver resolvido. Mas essa mentalidade aprisiona, porque coloca o poder sempre fora, sempre distante. Você, ao contrário, está aprendendo que o seu ponto de poder está no agora, no exato momento em que escolhe direcionar sua energia, sua atenção e seu sentimento para aquilo que deseja viver. E essa escolha, embora pareça pequena, muda absolutamente tudo. Porque o subconsciente não responde ao que você diz querer, mas ao que você vibra enquanto vive. Quando você cultiva sentimentos de confiança, de merecimento e de clareza, você envia um recado interno muito mais forte do que qualquer técnica ou ritual. É como se você dissesse: eu já estou alinhado com essa realidade. E o subconsciente obediente começa a reorganizar o mundo interno para refletir essa nova verdade. A partir desse ponto, você se torna menos reativo e mais criativo. Situações que antes te tiravam do centro, agora servem como testes de alinhamento. Desafios que antes te derrubavam passam a ser oportunidades de reafirmar a identidade que você está escolhendo assumir. E essa identidade é a chave, porque você nunca recebe aquilo que deseja, você recebe aquilo que acredita ser. Por isso, quando você fortalece a sua nova narrativa interna, você deixa de implorar para que o universo te note e começa a trilhar um caminho onde o universo simplesmente responde. É como se finalmente existisse uma clareza vibracional, uma assinatura energética que diz: é isso que eu escolho, é isso que eu estou pronto para viver. E nesse estado, tudo começa a se encaixar com mais facilidade. Pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem de lugares inesperados. Ideias que antes não faziam sentido agora se iluminam. Você sente uma leveza que não depende de circunstâncias, depende apenas de quem você está se tornando por dentro. No fim, você percebe que o processo nunca foi sobre conseguir mais, mas sobre desbloquear quem você já era desde o início. O subconsciente não cria algo novo. Ele revela aquilo que estava adormecido esperando a sua permissão. Conforme você avança nessa jornada, uma percepção começa a nascer dentro de você. A de que nada, absolutamente nada, que você viveu até aqui foi em vão. Cada medo, cada atraso, cada dor emocional, cada porta que se fechou, tudo estava silenciosamente lapidando a consciência que você carrega hoje. E quando essa compreensão floresce, você finalmente para de olhar para trás com arrependimento e começa a enxergar sua história com honra. Porque o que antes parecia um peso agora se revela como um treinamento. O que antes machucava agora se transforma em sabedoria. E aquilo que um dia te fez duvidar de si mesmo hoje se torna a prova de que você é mais forte do que imaginava. O subconsciente guarda cada uma dessas experiências, não para te limitar, mas para te mostrar o quanto você pode renascer sempre que decide. E é aqui que surge um ponto poderoso. Quando você muda a forma como interpreta o seu passado, você muda também a forma como o seu subconsciente reage ao seu futuro. Ele deixa de ser uma coleção de memórias dolorosas e se torna um reservatório de recursos, coragem e resiliência. Ele deixa de repetir padrões antigos e começa a criar caminhos novos. O passado deixa de comandar e passa a ensinar. Essa mudança interna te dá algo que poucas pessoas realmente têm: discernimento. Você começa a diferenciar o que é voz da sua intuição e o que é voz do medo. Você sente com mais clareza o que é para você e o que nunca foi seu, embora tenha carregado por muito tempo. E essa clareza é uma libertação. É como se alguém abrisse uma janela dentro da sua mente e deixasse o vento renovar tudo. A partir desse estado, você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Você não está competindo com ninguém. Você não está atrasado. Está exatamente onde deveria estar para despertar o que precisa ser despertado. A vida não está te punindo, está te preparando. E quando você aceita isso, o peso cai. A culpa some. A autocobrança perde a força.
O coração respira, e nesse espaço novo, mais silencioso e consciente, surge uma confiança suave, a certeza de que você pode caminhar com calma, porque o que é seu não depende de esforço desesperado, depende de alinhamento interno. E esse alinhamento está acontecendo agora, enquanto você se permite escutar, sentir e entender quem você realmente é. À medida que você continua avançando, algo ainda mais transformador começa a acontecer dentro de você. A sua relação com o silêncio muda. O silêncio, que antes parecia vazio, agora começa a revelar respostas. Ele se torna um espaço seguro, onde sua mente descansa, seu coração se alinha, e sua intuição finalmente consegue falar sem interferência. E você percebe que, no silêncio, o que você sempre buscou não era uma solução, mas um reencontro. O reencontro com a sua essência, com aquela parte sua que você esqueceu no meio das expectativas dos outros, das responsabilidades, das comparações e das pressões que não eram suas. No silêncio, você lembra quem você era antes do mundo te dizer quem você deveria ser. Esse momento é sutil, mas profundo. É como se algo dentro de você sussurrasse: eu estou aqui, sempre estive, você só precisava voltar. E quando você retorna para si, você começa a sentir uma força tranquila, ocupando o espaço onde antes havia medo. Não é uma força agressiva, não é uma força barulhenta, é uma força silenciosa, segura, madura. A força de alguém que não precisa mais fugir, nem provar, nem se defender de tudo. A força de quem finalmente se encontrou. E então, naturalmente, você passa a observar a vida de um lugar mais elevado. As mesmas situações não te atingem como antes. As mesmas palavras não te ferem como antes. As mesmas dúvidas já não te paralisam. Porque agora você tem um eixo interno, um centro, um ponto de equilíbrio que não depende de circunstâncias. Você começa a perceber que aquilo que antes te tirava a paz só tinha essa força porque você estava desconectado de si. Agora não. Agora você está consciente, presente e mais inteiro. E essa inteireza muda absolutamente tudo. É nesse estado que você começa a atrair experiências mais alinhadas, pessoas mais compatíveis e oportunidades que realmente fazem sentido. Porque o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde à energia de quem você é. E agora você está vibrando a verdade, a sua verdade. A partir daqui, a vida deixa de ser uma batalha e se transforma em uma construção. Um fluxo. Um movimento natural entre o que vem e o que vai. Entre o que fica e o que precisa partir. Você aprende a confiar no ritmo da vida sem tentar controlar tudo. E essa entrega não é fraqueza, é maturidade espiritual. É sabedoria emocional. É o início de uma nova fase. Uma fase em que você se permite ser guiado não pelo medo, mas pela consciência. Quando você começa a viver a partir dessa nova consciência, algo mágico acontece. Você deixa de correr atrás da vida, e a vida começa a correr até você. As oportunidades que antes pareciam distantes começam a se aproximar como se estivessem apenas esperando você ficar pronto. Não é coincidência. Não é sorte. É alinhamento. É o universo respondendo ao seu novo estado interno. E o mais impressionante é que, mesmo quando algo não acontece imediatamente, você já não sente ansiedade. Porque em vez de pensar, está demorando, você começa a pensar, está se preparando. Essa pequena mudança interna altera tudo. Sua paz, sua visão, sua energia. Você passa a entender que nada é por acaso. Que cada atraso, cada silêncio, cada desvio, cada porta fechada, estava te reposicionando para algo maior do que você imaginava. E é aqui que você desperta para um novo nível de maturidade emocional. O nível em que você não precisa mais ter todas as respostas para continuar avançando. O nível em que você confia no processo, mesmo sem ver o destino final. Essa confiança cria uma vibração tão poderosa que começa a abrir caminhos onde antes havia bloqueios. Você não força mais. Você flui. E por isso, o que é seu te encontra com mais facilidade. Você também começa a perceber pessoas novas surgindo na sua vida. Pessoas que não te drenam, não te diminuem, não te julgam. Pessoas que somam, que elevam, que te inspiram. E você entende que, para que elas chegassem, algumas outras precisaram partir. E tudo bem, porque agora você sabe que não perde aquilo que nunca te pertenceu energeticamente. Você só perde o que estava te impedindo de crescer. A sensação é de expansão, de clareza, de leveza.
como se a vida finalmente estivesse encaixando tudo em seu devido lugar. E no fundo você percebe que não se trata apenas de manifestar algo externo. Se trata de manifestar uma nova versão de você mesmo. Uma versão que não vive mais na defensiva, mas na criação. Que não vive mais apagando incêndios emocionais, mas construindo um caminho consciente. Você está entrando em uma fase em que seu interno e seu externo começam a conversar. E essa harmonia traz uma sensação profunda de paz. Aquela paz que não depende de nada, não exige nada, não se esfola para existir. Ela simplesmente é. E você sente isso. Um chamado, uma certeza suave, uma voz interior dizendo: continue, você está no caminho certo. Há um momento no processo de despertar em que algo muda silenciosamente dentro de você, e essa mudança não tem volta. É quando você percebe que não precisa mais se provar para ninguém. Que não precisa mais mendigar atenção, validar escolhas ou justificar seus passos. Porque finalmente entende que a única aprovação que importa é a sua. E quando essa compreensão se instala, você se torna emocionalmente livre. Livre para pensar por si. Livre para sentir sem pedir permissão. Livre para seguir o caminho que vibra com a sua alma, mesmo que ninguém ao redor entenda ainda. Essa liberdade não é barulhenta. Ela é serena. Ela chega devagar, como um amanhecer que você só percebe quando a luz já está preenchendo tudo. E junto dela nasce outra coisa. Um senso profundo de autorresponsabilidade. Você para de culpar, de se vitimizar, de esperar que alguém venha te salvar ou consertar o que está errado. Não porque você esteja forte demais, mas porque finalmente descobriu que o poder sempre esteve em você. Só estava adormecido. E quando você assume esse poder, o universo responde. Os bloqueios começam a se desfazer. As dúvidas começam a se calar. Os medos começam a perder força. Você começa a entender que não existe caminho certo. Existe apenas o caminho alinhado. Aquele que faz o seu peito respirar mais leve. Aquele que faz sua energia se expandir. Aquele que não depende de lógica, depende de verdade. E quanto mais você segue essa verdade, mais estável você se torna emocionalmente. Aquilo que antes te tirava do eixo agora parece pequeno. Aquilo que antes te sabotava agora perde impacto. Aquilo que antes te paralisava agora se torna apenas uma sombra que você enxerga, compreende e passa por cima. Esse é o ponto em que sua vibração muda, e tudo ao redor muda com ela. Você começa a atrair situações mais coerentes com quem está se tornando. Começa a conhecer pessoas que refletem a sua nova consciência. Começa a sentir que a vida não está mais contra você, mas trabalhando com você, ao seu lado, no seu ritmo. E é nesse estado que você entende. A realidade nunca foi o problema. O problema era a forma como você se via dentro dela. Agora você se vê diferente. Você se percebe capaz. Você se reconhece digno. Você se aceita como construtor da própria jornada. E quando essa visão internaliza, o medo do futuro se dissolve. Porque quem sabe para onde está indo, não teme o caminho. Existe um instante, quase imperceptível, em que você percebe que algo dentro de você finalmente encaixou. Não é um momento de explosão, não é uma euforia, é uma clareza suave, uma certeza tranquila, como se a sua alma estivesse dizendo: agora sim, agora você está entendendo. E essa compreensão não vem da mente, vem da consciência. É quando você deixa de reagir automaticamente e começa a observar. Quando deixa de repetir padrões antigos e começa a escolher com intenção. Quando deixa de viver no piloto automático e assume o volante da própria história. Nesse ponto você começa a enxergar o quanto caminhou. Não é mais a mesma pessoa que um dia chorou por falta de direção. Não é mais aquele ser que carregava culpas que nem eram suas. Não é mais alguém perdido entre expectativas e medos. Você está se reencontrando, e isso é poderoso. À medida que essa expansão acontece, você nota que a vida fica mais silenciosa por dentro. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você finalmente parou de lutar contra você mesmo. E quando a guerra interna termina, o mundo externo deixa de ser tão ameaçador. O que antes te derrubava, agora apenas te chama à reflexão. O que antes te ferida, agora te ensina. O que antes te paralisava, agora te impulsiona. Esse é o sinal de que você não está apenas mudando, está amadurecendo energeticamente. E com esse amadurecimento você começa a sentir um tipo novo de confiança. Não é aquela confiança exagerada, barulhenta, construída para impressionar. É uma confiança silenciosa, enraizada, que surge quando você finalmente sabe quem é e quem não é mais. Você percebe que não precisa correr atrás de tudo, não precisa provar nada, não precisa se encaixar em lugares que não te comportam, porque quem vive alinhado não vive ansioso,
vive guiado. E nessa nova fase você passa a entender que nada do que perdeu foi um retrocesso. Foi uma libertação. Foi o universo retirando o que não combinava mais com a sua vibração. As portas que se fecharam não eram punição. Eram proteção. As pessoas que se afastaram não eram rejeição. Eram redirecionamento. As situações que desmoronaram não eram caos. Eram clareza. Agora você vê isso. Agora você sente isso. Agora faz sentido. E com essa percepção, nasce um novo tipo de força em você. A força da autenticidade. A força de se permitir. A força de se escolher. A força de caminhar sem pedir permissão para existir. Você está finalmente se tornando a versão que sempre quis ser. Não porque o mundo pediu, mas porque sua alma não aceita mais viver pequena. E então, quando você começa a caminhar com essa nova consciência, algo ainda mais extraordinário acontece. Você finalmente entende que não precisa forçar nada. A vida não precisa ser empurrada. Ela precisa ser permitida. O fluxo começa a se mover de um jeito diferente. As coisas chegam com mais leveza. Os sinais aparecem com mais clareza. As oportunidades começam a te encontrar em vez de você se desgastar tentando perseguir tudo. Isso acontece porque você deixou de vibrar na falta e passou a vibrar na confiança. E quando você vibra confiança, o universo responde com direção. Quando você vibra paz, o universo responde com caminhos mais suaves. Quando você vibra verdade, o universo te aproxima do que é real. É nesse ponto que muita gente desiste, porque eles ainda esperam que a mudança venha de fora. Mas você já sabe, a mudança sempre começa dentro. Você percebe que não precisa mais se explicar. Não precisa mais suavizar a própria luz para caber em espaços apertados. Não precisa mais esconder sua evolução para não incomodar quem escolheu ficar parado. Essa é a virada. Você não está mais vivendo para ser aceito, e sim para ser inteiro. E quando você se torna inteiro, tudo o que é fragmentado naturalmente se afasta. Mas no lugar disso chegam conexões que fazem sentido. Chegam pessoas que falam a mesma língua da sua alma. Chegam caminhos que antes pareciam distantes. É como se a vida dissesse: agora você está pronto para receber o que pediu. E você está. Perceba como sua percepção mudou. Antes, você buscava respostas. Agora você sente a direção. Antes você carregava peso. Agora você escolhe leveza. Antes você temia o novo. Agora você se abre para ele. Antes você esperava a aprovação. Agora você se honra. Essa é a transformação que ninguém vê acontecendo. Mas todo mundo sente quando você chega. E por mais que o mundo externo continue com seus desafios, críticas, barulhos e pressões, você descobre que existe um espaço dentro de você, silencioso, seguro, sagrado, onde nada disso te alcança. Esse lugar se chama consciência. E uma vez que você desperta para ele, você jamais volta a ser quem era. Você começa a caminhar com uma nova postura, não física, mas energética. Não é arrogância, é presença. Não é soberba, é alinhamento. Não é frieza, é discernimento. Você percebe que pode amar sem se perder. Pode dar sem se esvaziar. Pode ajudar sem se anular. E acima de tudo, pode crescer sem pedir desculpas. Porque agora você entendeu algo que muda tudo. Quando você escolhe sua verdade, a vida escolhe você de volta. E à medida que você avança nessa jornada, surge um entendimento ainda mais maduro. Crescer não é se tornar alguém novo, é voltar para quem você sempre foi antes de se perder nas expectativas do mundo. O que você está vivendo agora não é uma mudança superficial. É um realinhamento da sua essência. Você começa a perceber que muitas das limitações que carregava não eram suas. Foram herdadas, copiadas, absorvidas de ambientes, pessoas e experiências que jamais refletiram a sua verdadeira natureza. E quando essa consciência desperta, é como se você tirasse um peso invisível dos ombros. Você finalmente respira mais fundo. Você finalmente se reconhece. E daí um novo tipo de coragem nasce. A coragem de se escutar. Pela primeira vez, você não está tomando decisões baseado no medo, na insegurança ou na aprovação alheia. Você está escolhendo com base na verdade, a sua verdade. E essa mudança, por mais silenciosa que seja, cria ondas enormes ao seu redor. É por isso que, de repente, situações que antes te faziam sofrer agora parecem menores. É por isso que pessoas que antes te tiravam do eixo já não conseguem mais te alcançar. Você não está ficando frio. Você está ficando consciente. A consciência cria discernimento, e discernimento cria liberdade. Você entende que não precisa mais entrar em batalhas que não te pertencem. Não precisa mais carregar culpas que nunca foram suas. Não precisa mais justificar seus passos para quem não caminha ao seu lado.
Você está aprendendo a se proteger sem se fechar, a se entregar sem se abandonar, a amar sem se diminuir. E então, algo surpreendente acontece. A vida começa a te espelhar esse novo estado interno. Oportunidades que antes pareciam distantes começam a surgir de forma natural. Ideias ficam mais claras, intuições ficam mais fortes, caminhos se alinham. Porque quando você muda por dentro, tudo ao seu redor precisa se reorganizar. Essa é a lei. E você começa a perceber que o universo nunca esteve contra você. Ele só estava esperando que você parasse de lutar consigo mesmo. Agora que você está mais leve, mais consciente, mais alinhado, a vida tem espaço para se manifestar em sua plenitude. E talvez a maior revelação dessa fase seja entender que você não precisa correr atrás do que é seu. Aquilo que vibra na mesma frequência que você sempre encontra o caminho até você. E é isso que está começando a acontecer. À medida que você avança nessa jornada de despertar interior, uma verdade começa a se revelar de maneira tão clara que parece impossível não percebê-la. A vida sempre esteve respondendo à sua vibração, não às suas palavras. E quando essa compreensão se instala, tudo muda. Você começa a notar que não são os desejos que movem o universo, mas sim a energia por trás deles. É por isso que durante tanto tempo, você quis coisas que nunca chegaram. Não era falta de merecimento, falta de força ou falta de capacidade. Era apenas um desalinhamento vibracional, como tentar sintonizar um canal que não corresponde à frequência do rádio. Mas agora algo em você está diferente. Você está aprendendo a sentir antes de pedir, a vibrar antes de agir, a confiar antes de enxergar. E é nesse ponto que a vida começa a responder de forma quase mágica. Você percebe que pessoas novas aparecem do nada. Oportunidades que antes pareciam raras começam a surgir. Soluções que pareciam impossíveis se tornam óbvias. Tudo porque você mudou a energia que emite. É como se o universo dissesse: agora sim, agora você está falando a minha língua. A partir desse ponto, você já não busca sinais desesperadamente. Você os reconhece naturalmente. As sincronicidades aumentam. As coincidências deixam de ser coincidências. E sua intuição fica tão afiada que parece uma bússola apontando com precisão para onde sua alma quer ir. Você começa a perceber que existem dois tipos de caminhos. O que você tenta controlar e o que você permite fluir. E a partir do momento em que você permite, a vida deixa de ser pesada. Não é que os desafios acabem. Eles apenas deixam de te dominar. Você passa a encará-los com outra energia, mais leve, mais madura, mais consciente. Porque agora você entende. Tudo o que chega até você responde à vibração que você sustenta. E quando você sustenta paz, você atrai paz. Quando sustenta confiança, atrai oportunidades. Quando sustenta amor, atrai conexões verdadeiras. Quando sustenta expansão, a vida se expande junto. Você está entrando nesse estado, nesse campo, nesse novo nível de consciência. E é por isso que, daqui para frente, tudo tende a se reorganizar à sua volta. Não porque você está forçando, mas porque está vibrando a realidade que deseja viver. Essa é a verdadeira transformação. Não mudar o mundo externo, mas mudar a sua frequência, para que o mundo externo mude sozinho. E você está exatamente nesse ponto agora. E chega uma hora silenciosa, quase sagrada, em que você simplesmente percebe: não dá mais para continuar sendo pequena. Numa história que pede a sua grandeza. E não é um rompimento explosivo. Não é um grito. Não é uma virada de mesa. É só você, despertando. Despertando para o fato de que sempre que você tentava agradar, você se perdia. Sempre que você tentava caber, você se apertava. Sempre que você tentava ser aceitável, você se anulava. E do nada, ou talvez depois de tudo, você entende. Não é sobre ser perfeita. É sobre ser verdadeira. E a verdade liberta. A verdade ilumina. A verdade te devolve para você. Porque quando você volta para si, quando coloca o pé de volta no seu próprio chão, algo muda no seu campo. A crítica perde força. A opinião dos outros perde controle. E o que antes te feriria, agora só passa. Porque você se escolheu. E quando você se escolhe, nada e ninguém tem mais o poder de te diminuir. E quando você começa a se escolher, uma coisa curiosa acontece. As peças que nunca encaixavam, finalmente começam a fazer sentido. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o lugar de onde olha. Antes tudo parecia pesado. Qualquer comentário te derrubava. Qualquer silêncio te doía. Qualquer olhar virava julgamento. Mas agora você percebe. A maior parte da dor não vinha dos outros, e sim da forma como você se diminuía para caber nas expectativas deles. E quando essa ficha cai, é como se uma porta interna se abrisse. Uma porta que sempre existiu,
mas que você tinha medo de atravessar. Só que agora, você atravessa, sem pedir permissão, sem pedir aprovação, sem pedir desculpas por existir, porque você começa a honrar o seu processo, o seu ritmo, a sua cura, a sua expansão. E no instante em que você honra o que sente, o universo começa a te tratar como você se trata. E é aí que a vida muda. Não porque ficou mais fácil, mas porque você finalmente se tornou dona de si. E é nesse momento de virada interna que você entende algo que ninguém nunca te contou. A vida não responde ao que você deseja. Ela responde ao que você acredita merecer. Por muito tempo você pediu coisas grandes, com sentimentos pequenos. Queria abundância, mas carregava medo. Queria amor, mas se escondia. Queria paz, mas alimentava batalhas internas. Agora algo muda. Você começa a pedir com outra energia, sem desespero, sem urgência, sem implorar. Você pede a partir de um lugar inteiro, não mais quebrado. Um lugar que diz: eu mereço e eu recebo. E quando essa certeza cresce dentro de você, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Oportunidades se aproximam, relações se ajustam, caminhos que antes pareciam fechados se abrem como se estivessem te esperando. Não é magia, é alinhamento, é frequência. É você finalmente vivendo no mesmo nível das suas próprias orações. E agora, enquanto você respira fundo e sente a amplitude dessa transformação interna, uma verdade clara surge. O poder de mudar sua vida sempre esteve dentro de você. Cada pensamento que você escolhe, cada emoção que você nutre, cada ação que você toma conscientemente é uma semente plantada na fértil terra do seu subconsciente. E como toda semente bem cuidada, ela floresce, se fortalece e manifesta resultados tangíveis na sua vida. Você percebe que não se trata de sorte, coincidência ou esperar que alguém valide seus sonhos. Tudo depende de você, de sua atenção, de sua intenção e de sua persistência em viver alinhado com sua essência. E quanto mais você pratica esse alinhamento, mais natural se torna atrair abundância, amor, clareza e oportunidades. As lições deste capítulo são simples, mas poderosas. Observe seus pensamentos e crenças. Reescreva narrativas que não servem mais. Alinhe sua energia com aquilo que deseja manifestar. Haja de acordo com sua nova frequência. Confie todos os dias no poder que você já possui. E lembre-se, os desafios não desaparecerão, mas sua relação com eles mudará. O mundo não precisa se ajustar para você se sentir bem. Você se ajusta, ele se alinha. Agora respire fundo e sinta. Cada passo que você dá internamente reverbera externamente. Cada nova escolha consciente fortalece sua identidade e expande sua realidade. E enquanto você conclui este capítulo, saiba que uma nova etapa da jornada está prestes a começar. O próximo capítulo trará ainda mais ferramentas, insights e revelações para elevar sua consciência, despertar seu poder interior, uma transformação e criar sutil, a vida que você poderosa se instala. Não perca o capítulo 7, que não precisa mais correr atrás da transformar hábitos, não precisa mais lutar para provar algo profundamente, não precisa mais se esforçar para manifestar liberdade, sucesso e felicidade. O que antes parecia esforço agora se revela como fluxo. E continue sua jornada de expansão com a gente, agora se revela como abundância interna. O que antes parecia desordem agora se revela como alinhamento natural com o seu propósito. E é nesse espaço que você começa a compreender algo essencial. Você não é o que acontece com você. Você é o que escolhe perceber, sentir e criar. Cada desafio que surge não é um obstáculo. É uma oportunidade para reforçar sua força interior. Cada pessoa que ressoa diferente não é uma ameaça. É um reflexo daquilo que você já não escolhe mais carregar. Cada situação que se repete não é destino. É um convite para você mudar sua frequência. E nesse ponto, a vida passa a responder à sua energia de forma quase mágica. As portas que pareciam fechadas se abrem. As oportunidades que pareciam distantes aparecem. As respostas que você buscava começam a surgir naturalmente. E você entende. Não é sobre conseguir mais, ter mais ou aparentar mais. É sobre viver mais conectado consigo mesmo, mais alinhado com sua essência, mais presente em cada momento. Porque quando você se coloca nesse lugar de consciência, toda a sua realidade passa a refletir quem você realmente é. E é nesse reflexo que você finalmente percebe. Você não precisa mudar o mundo externo. Basta transformar seu mundo interno. E essa transformação, quando acontece de verdade, não tem volta. Ela muda tudo. Sua percepção, suas escolhas, seus relacionamentos e, acima de tudo, a maneira como você vive cada instante. E agora, enquanto você respira fundo e sente a amplitude dessa transformação interna, uma verdade clara surge. O poder de mudar sua vida sempre esteve dentro de você. Cada pensamento que você escolhe,
Cada emoção que você nutre, cada ação que você toma conscientemente, é uma semente plantada na fértil terra do seu subconsciente. E como toda semente bem cuidada, ela floresce, se fortalece e manifesta resultados tangíveis na sua vida. Você percebe que não se trata de sorte, coincidência ou esperar que alguém valide seus sonhos. Tudo depende de você, de sua atenção, de sua intenção e de sua persistência em viver alinhado com sua essência. E quanto mais você pratica esse alinhamento, mais natural se torna atrair abundância, amor, clareza e oportunidades. As lições deste capítulo são simples, mas poderosas. Observe seus pensamentos e crenças. Reescreva narrativas que não servem mais. Alinhe sua energia com aquilo que deseja manifestar. Haja de acordo com sua nova frequência. Confie todos os dias no poder que você já possui. E lembre-se, os desafios não desaparecerão, mas sua relação com eles mudará. O mundo não precisa se ajustar para você se sentir bem. Você se ajusta, ele se alinha. Agora respire fundo e sinta. Cada passo que você dá internamente reverbera externamente. Cada nova escolha consciente fortalece sua identidade e expande sua realidade. E enquanto você conclui este capítulo, saiba que uma nova etapa da jornada está prestes a começar. O próximo capítulo trará ainda mais ferramentas, insights e revelações para elevar sua consciência, despertar seu poder interior e criar a vida que você merece viver. Não perca o capítulo 7, onde exploraremos como transformar hábitos, crenças e padrões profundamente enraizados para manifestar liberdade, sucesso e felicidade plena. Clique no próximo vídeo e continue sua jornada de expansão com a gente.